Olá, galera, boa noite. Estamos aqui hoje no podcast Tá e Gostei da região da Pedreira para o mundo. Nada mais, nada menos que o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, que comanda a quarta maior metrópole do mundo, com 12.330 mil habitantes, segundo o censo de 2020. 12 milhões. 12 milhões, desculpa. Prefeito, é o primeiro programa ao vivo, o nervosismo às vezes bate, e queria agradecer muito a presença aqui do senhor. Obrigado, doutor. Obrigado, Vlad. Bom estar aqui com vocês. Tá aí, gostei gostei de estar aqui. Eu que sou prefeito de São Paulo, da cidade como um todo, mas sempre morei lá na Zona Sul. Minha origem é lá da Zona Sul e vocês também de lá da região, vários amigos em comum aí. Parabéns por estarem desenvolvendo esse trabalho. Prazer estar aqui com vocês. Eu queria poder dizer que eu estou aqui com o Ricardo Teixeira, nosso secretário de Trânsito aqui da cidade de São Paulo, que também é vereador, mas hoje é secretário, o Milton Alves da Casa Civil, também está aqui nosso pessoal da imprensa aqui, o Granato e o Flávio, enfim, uma turma boa aqui. Obrigado, boa noite, sejam todos muito bem-vindos, obrigado pela honra, viu, prefeito? Acho que é importante, você falou de nomes aí de pessoas que têm atribuições ou tiveram, que são assuntos que nós vamos debater, são assuntos importantes para a nossa região, para São Paulo como um todo, né, mas vamos abordar algumas coisas que acabam nos levando lá para a nossa querida Zona Sul, e nossa querida São Paulo como um todo, né? Ô Vlad, como a gente sempre fala... Tá aí, gostei. Perfeito, obrigado. Tá aí, gostei. É isso. Vamos dar play. Vamos dar play. A gente queria saber quem é o prefeito Ricardo Nunes. Queremos saber onde nasceu, onde cresceu e quais foram os primeiros passos na carreira política. Bom, vamos lá. Meu pai veio de Portugal com 14 anos, seu Luiz Nunes, que casou com a dona Maria do Céu, minha mamãezinha querida. E eu tenho irmãos e hoje casado com a Regina, pai da Maiara, do Ricardinho e da Isabela, e agora também vovô do Ricardinho Neto. Meu filho, Ricardo Nunes Filho, cedo, com 23 anos, casou e me deu a alegria de ter agora o netinho, o Ricardo Nunes Neto, que fez um aninho agora no sábado. Sou lá da Zona Sul. E tem uma história bacana, assim, sabe, da vida, que queria compartilhar com vocês aqui. Meu pai trabalhou bastante, então chegou a ter uma condição de vida bem legal, classe média. Eu estudava no Jesus Maria José, quem é lá da Zona Sul conhece. Sim. É um dos melhores colégios que tem lá na região. E uma certa hora, meu pai resolveu, para falar da minha vida, né, que resumido, sim. Então vamos lá. Uma certa hora resolveu vender tudo aqui em São Paulo e montar uma empresa lá em Cananéia, que o Ricardo Teixeira conhece bem Cananéia. Muito. Em Cananéia não deu certo, acabou falindo, a gente voltou e tinha uma casa que meu pai havia comprado, porque em um certo momento estava muito barata, lá no Parque Santo Antônio. Parque Santo Antônio, tem gente que fala que é Zona Sul, é nada, Vlad, é mentira, é sul da Zona Sul. É sul da Zona Sul, extremo sul da Zona Sul. Da margem. Lá, Sudão. E a gente foi morar lá nessa casa e até passa um filme na cabeça, não tinha nenhum reboco assim e tal, uma casa bastante humilde. E eu saí da escola privada e fui para a escola pública, estudei no Dom Duarte Leopoldo de Silva, de convênio de saúde particular para serviço de saúde público, de andar de carro para transporte público. E isso, cara, me deu uma experiência de vida fora do comum, né? Então eu vivi o que era a classe média e depois o que é estar na periferia, o que é estar em escola particular, que é estar em escola pública. E na prefeitura de São Paulo, como vereador já, mas na prefeitura muito mais, me trouxe uma bagagem, cara. Porque uma coisa, Vlad, Dudu, é você ler, você assistir, você escutar, outra coisa é você viver. Sentir na pele. Sentir na pele, né? Sem perifake, verdadeiro ali, né? De realmente morar na periferia. E aí as coisas caminharam, trabalhando, aquela coisa toda, pular um pouquinho aqui, aí eu montei um jornal na região, depois a gente voltou ali para aquela região de Interlagos, em Veleiros, montei um jornal, chamava Jornal Hora de Ação, jornal de bairro, que já naquela época, com 18 anos, esse jornal falava das questões dos problemas do bairro, né, aquela coisa toda. E pulando um pouquinho, para não tomar muito tempo, eu fui presidente da Associação Empresarial da Zona Sul e Sul. Quem é da Zona Sul conhece bastante, sim. Quase 500 associados, faz um trabalho fantástico. Participei de várias entidades, várias associações. Aí o social já começou a fazer parte, né? Aí já, mas desde a escola, de lá na escola, na escola pública,
o Grêmio Estudantil. Então eu já participava bastante, a gente disputava, e aquela memória, sabe, muito positiva da escola pública. Lembro lá do Beto da cantina, do seu Marinho, que era o zelador, da Dona Rosa, que era inspetora, do Edelmiro, que era o diretor da escola, do Passarinho, professor de física, e carregar aquela coisa de lembrar do nome dos professores, sabe? Daquele amor que a gente precisa ter isso um pouco mais intenso hoje, né? De você valorizar, de você ver o ambiente escolar como extensão da sua família. As raízes, né? As raízes, né? E aquela alegria de chegar e ir para a escola, né? E de poder compartilhar ali. Todo mundo tinha o docente como referência, né? Como referência. Vlad, eu lembro, quando a diretora, o diretor chegava na sala de aulas, nós alunos levantávamos em respeito, né? Não se imaginava naquela época um aluno agredir ou desrespeitar um professor, um diretor. Era a ordem máxima, né? Era a ordem máxima. O respeito, né? O respeito. Não era só a escola, né? Eram os mais velhos, né? Porque a ideia era respeitar os mais velhos, não importa quem. Saiu do portão para fora, é mais velho. Exatamente. Bom, e aí, depois eu montei a minha empresa e comecei numa salinha na Praça Lisboa, ali em Veleiros. Era uma salinha de 2x2. Tinha um dentista amigo meu, Dr. Rogério, que ele tinha um consultório dentário ali, odontológico, que ficava em cima de um açougue na Praça Lisboa, e eu falava, doutor Rogério, eu queria montar uma empresa aí, cara, mas tô sem grana, né? Aqui é grande, você não quer minha Faz mão? um puxadinho aí. Puxadinho aí. E aí ele separou lá para mim, um pedacinho de 2x2, foi ali que eu comecei. E a empresa foi crescendo, e a gente montou a empresa, depois filial em Guarulhos, filial em Campinas, aí filial no Rio de Janeiro, filial em Minas Gerais, filial na Bahia, e as coisas foram acontecendo. Bom, chega lá em 2000, e sempre participando de entidade, de associação e tal. Chega lá em 2012, eu saí candidato a vereador, né, e ganho a eleição. Primeira tentativa, golaço. Desculpa, então tem uma parte aí que eu esqueci. Com 23 anos eu fui candidato a vereador, também. Pelo MDB, tem um detalhe bacana, quando eu completei 18 anos, que naquela época eu não tirava título de eleitor com 16, só com 18. Sim. Se você pegar a minha filiação no partido, é no dia que eu tirei meu título, né? Então eu já gostava da política. Se emancipou, já entrou. Já me filiei. E, cara, é um barato. Você, do Vlad, vocês devem ter participado, e o point era ir pro Reggae Night naquela época. Domingueira da Reggae Night? Era as quintas-feiras e depois era domingueira. Era domingueira. Melhor matinê. E meus tinha que comprar camisa. Eu fui, Domingueira Reggae Night. Domingueira Reggae Night. Tinha Reggae Night do outro lado da Ghost. Do outro lado da Ghost. E aí, que o Ricardo Nunes fazia? Meus amigos indo pro Reggae Night, e eu lá, cara, fazendo jornal de bairro, participando já com essa coisa de gostar da política. Por que eu gosto de contar essa história? Porque tudo que a gente faz na vida, quando você faz por vocação, e vocação igual, né, paixão, gostar, as coisas fluem. Faz melhor. Né, vocês estão aqui tocando esse programa bacana aqui, tá aí, gostei, porque vocês têm vocação, porque gostam, e vai dar, né, não, já tá dando super certo, já é um baita de um sucesso. E a minha vida política é isso, não é que alguém chegou e falou assim, pô, esse cara aqui é meu filho, eu vou fazer ele vereador, vou fazer ele deputado, não desmerecendo ninguém que tenha essa facilidade. Correto. Mas para mim foi mais difícil. Então, é até bom compartilhar isso, porque eu comecei na política assim, com essa coisa da vocação, de participar dos meus próprios desafios, né? Sim. Então, lá com 23 anos, perdi a eleição, passaram-se anos, aí eu fui candidato de novo em 2012, e aí ganhei a eleição, fiz um mandato bem legal, porque eu levei para esse mandato a experiência de ter sido um cara que veio da periferia, que tinha sido classe média, que retornou para a classe média, que montou o seu negócio. Da roda gigante, né? Da roda às gigante. Às vezes está em cima, às vezes não. Exatamente. Montei o jornal de bairro, interagia com as pessoas, fui presidente de associações, montei o meu negócio, sei o que quer pagar funcionário, pagar DARF, fui lá no banco pedir dinheiro emprestado, sabe aquela coisa Sim, toda? fala nisso. Então, essa experiência de vida, cara, assim, da vida real, né, eu pude levar. Então, eu apresentei muitos projetos que atendiam o que era o empreendedor, a dificuldade do empreendedor, de poder fazer um conceito muito importante de que a gente tinha o poder público, assim, indo fiscalizar alguém para poder pegar um problema e pegar uma falha e ferrar o cara. Uhum. Não, da gente poder falar o seguinte, o poder público chegar para o empreendedor e falar o que eu posso fazer para te ajudar, para você continuar gerando emprego, gerando renda,
progredindo, ajudando a economia, Fomentando a economia, né? fomentando, desburocratizando. A gente não conseguia tirar a licença de funcionamento antes, hoje é simplificado. Para imóveis até 1.500 metros quadrados, você tira a sua licença de funcionamento, se tiver no decreto de baixo risco, automaticamente, ou seja, uma série de ações que ainda temos bastante caminho para andar, mas Sim. tudo isso eu fui trazendo, esse olhar para as pessoas que mais precisam, o que é valorizar a educação de quem usou o serviço da educação pública, né? Valorizar a questão da saúde, quem usou o serviço de saúde público. Então, essa bagagem toda foi que eu levei para o meu mandato. Então, eu fiz um bom mandato, fui candidato em 2016 à reeleição, quase dobrei o meu número de votos, né? Tive 30.747 votos na primeira, na segunda, 55 mil votos. E você acha que o fato de você ter tido essa experiência, conhecimento de causa, conseguiu te colocar numa condição diferente, até para dialogar? Eu estou falando isso porque a questão de empreendedorismo é o que a gente mais bate na tecla. Na verdade, é um dos motivos pelo qual nós estamos aqui hoje. É dar voz a quem não tem, dar uma sustentação, uma estrutura para aquele que quer ir. Porque você citou do parceiro que montou o negócio e faliu. Quantos outros Teixeira não tem no Brasil, nas nossas periferias hoje, montando a loja, montando o seu negócio, e em alguns meses, uma oscilação no dólar, o cara já não é mais ninguém. Quebra. Exatamente. E a gente tem muita gente que tem esse espírito e essa vocação de empreender. Falta oportunidade. O senhor falou uma coisa linkando... Cadê o senhor aqui? Onde é que está? Estou procurando. Prefeito, porque eu estava falando com o Vlá, porque o que o Vlá falou é exatamente isso. Nós estamos fazendo esse programa para que o pessoal, nas nossas quebradas, nas nossas comunidades, eles tenham uma voz. O empreendedorismo, e o que você falou, prefeito, é a ordem máxima. As nossas comunidades precisam de oportunidade. Eu fui com 19 anos para a Suíça, fui um atleta profissional. E eu tive a oportunidade. Quantas centenas de garotos, quantas centenas de jogadores não tiveram essa mesma oportunidade? E a oportunidade, ela vem engajada com a qualificação. Não é só oportunidade. Você tem que ser qualificado para aquilo. E o que você está falando, prefeito, é muito coerente mesmo. Dudu, você falou que você teve a oportunidade de ir para o exterior como atleta, né? E a gente votou agora na Câmara um projeto que eu mandei para a gente criar o Bolsa Atleta Rei Pelé. Nós vamos ter centenas de caras da periferia sendo ajudado pela Prefeitura de São Paulo para ele poder desenvolver as suas habilidades de esporte, amanhã poder ter uma oportunidade de estar indo, que nem você teve, Dudu, para o exterior, e levar o nome da cidade de São Paulo, o nome do estado de São Paulo, o nome do Brasil, do seu bairro, lá da sua quebrada, né? O cara que está lá no Cocaia, está lá na Pedreira, lá na Cidade de Júlia, em Itaquera, Guaianazes, Perus, Santana, todas as quebradas. E isso é muito importante. E essa questão da gente poder mostrar para as pessoas que é possível, quando você acredita. Você sabe que tem uma frase, cara, que eu gosto demais, eu falo todo lugar que eu vou, eu falo, uma frase de Eisenhower, que fala o seguinte: o mundo pertence aos otimistas, os pessimistas são meros espectadores, né? Sim, verdade. Precisa ser otimista, acreditar. Não tem uma frase que o pessoal fala o seguinte: ó, Deus fala assim para tudo, né? Se você fala assim, vai dar certo? A resposta de Deus, sim. Se você fala que vai dar errado, a resposta de Deus, sim. O que você estiver reverberando é o que o universo vai dar para você. Eu vou montar meu negócio e eu vou conseguir, cara. Sim, né? Então acho que é muito isso, né? Deus sempre fala assim pra gente, a gente só precisa colocar pensamento positivo, acreditar, trabalhar, acordar cedo também, né? Porque faz parte, não adianta pensar que vai cair do céu. Mas é essa pegada, assim, da turma da periferia poder saber e ter referências que nem vocês, de que dá para progredir. Só pegando um gancho aqui, Vlá, centenas de pessoas da Feirinha da Madrugada, mandando um grande abraço para o senhor. Até algumas perguntas lá no chat, ajuda o novo projeto da Feirinha da Madrugada. Queremos trabalhar legalizados. Danilo Souza, um grande abraço, Danilo. Valeu, Danilo. É isso aí, trabalhar, cara, é esse negócio. Evidentemente, como prefeito de São Paulo, eu tenho que cuidar de todas as questões, né, de manter a cidade em ordem. Eu estava aqui hoje recebendo um vídeo de uma situação que a gente tem ali no Brás bastante grave, porque as pessoas ficam ali e deixam papelão, plástico, vai tudo pro bueiro, aí chove, cara, entope. Tem que ter ordem também, a gente precisa ter um negócio organizado, né? Até onde vai o seu direito, Vlad? Até onde começa o meu vai até onde começa o seu, né? Então, a gente incentivar que todo mundo possa desenvolver seu trabalho, poder ganhar o seu dinheiro honestamente, mas precisa ter organização, né? Você também não pode montar o negócio no meio da rua, que as pessoas não possam
transitar, ou seja, o ambiente tem que estar saudável para todos. E aí, O direito de ir e vir, né? o direito de ir e vir. O crescimento do Brasil ele é muito conforme a periferia Ele cresce muito desordenadamente e depois nós acabamos gerando problemas para nós mesmos. Mas vai ter solução, não vai? Vai, lógico. A parte não menos importante é essa. O problema tem que ter para que tenha pessoas como nós para chegar lá e fazer o quê? E Vlad, sabe qual que é a receita para isso? A receita para isso é o seguinte, é uma prática que eu trago assim de cultura lá da periferia, né, que é bacana. É sentar e conversar. Dialogar. Cara, é o seguinte, ó, vamos combinar aqui um negócio que fique bom para todo mundo. E quem é da periferia tem uma coisa bem legal, né? Que o cara não aceita muito assim, fica só bom para mim, fica ruim pro outro. Não dá. Esse negócio não cola. Vem a nós? Não. Quando você senta e dialoga e chega num denominador comum, que fique bom para todo mundo, cada um cede um pouquinho. É o certo pelo certo. É o certo pelo certo. Aí a coisa vai. Show de bola. Prefeito, temos que seguir, o tempo é curto, então nós já temos que fazer dando uma enxugada, né? Mas temos que aproveitar e sugar o máximo desse tempo, dessa primeira de muitas oportunidades. Eu espero que assim seja. A gente precisa dar andamento, então vamos partir aí para as questões durante o seu mandato agora. Né? Ou melhor, do mandato que você participou da CPI. E por que eu estou falando isso? Porque hoje está muito no momento CPI, mas às vezes as pessoas não sabem muito da sua história. Então, para a pessoa que não votou em você, para ele votar, ele precisa saber um pouco. Ou não, mas ele precisa saber principalmente quanto prefeito, o que você está fazendo, o que vai fazer. Mas antes de estar fazendo o que vai fazer, teve uma história. Então, fala um pouco da CPI que você participou para dar esse briefing para a galera. Vamos lá. Para quem já conhece, tudo bem, mas para quem não sabe, fazer um pouquinho didático. O que é CPI? Comissão Parlamentar de Inquérito. Na nossa lei orgânica, no regimento da Câmara Municipal de São Paulo, como é também lá na Câmara Federal, no caso aqui específico, que está falando da Câmara Municipal de São Paulo, o regimento diz que você tem que sempre manter 2 CPIs ativas. Se você não tiver 2 CPIs ativas, você trava a pauta. Então sempre tem que ter 2 CPIs. Né? Primeiro é importante colocar isso. A CPI ela é constituída quando um vereador propõe algum tema para o seu colegiado, para os outros 54 vereadores, são 55 vereadores, e fala, ó, eu quero investigar esse assunto por conta disso. Qualquer que seja suspeito. Qualquer seja o assunto tal, e você convence os seus colegas de que aquela sua CPI é importante para a cidade. Por exemplo, eu participei de muita CPI. CPI do Teatro Municipal, que a gente pegou um monte de maracutaia, CPI da dívida ativa, CPI da exploração sexual infantil, CPI de estacionamento, CPI da evasão fiscal. Então, como foram muitas, deixa eu pegar aqui uma bem legal. A CPI da sonegação tributária. Eu fui presidente dessa CPI, nós recuperamos 1 bilhão e 200 milhões para os cofres da prefeitura. Recuperamos de quem? Instituições financeiras, bancos, que fraudaram a Prefeitura de São Paulo, que não pagaram os seus impostos, e a gente fez as ações de fiscalização e recuperamos esse valor para a cidade de São Paulo, além de fazer o relatório, pedir o indiciamento junto ao Ministério Público de 99 diretores de instituições financeiras que teriam ali eventualmente praticado ilícitos, crimes de sonegação tributária, falsificação ideológica, enfim. De alguma forma tenha contribuído para esse, quer dizer, essa foi a recuperação, não foi o valor desviado ou não pago, né? E aí vão responder civil e criminalmente, além de vários autos de inflação, né? Por exemplo, tem 3,8 de um, deve dar 4, mas com certeza 3,8 bilhões de autos de inflação que a prefeitura está lá discutindo, está tramitando, né? Mas já entrou para os cofres 1,2 bilhões de reais que a gente conseguiu recuperar. O que essas instituições faziam? Elas sempre estiveram na cidade de São Paulo, sim, portanto deveriam pagar os seus impostos aqui, mas eles colocavam o endereço do CNPJ em outra cidade. Colocavam em Poá, em Barueri, em outros municípios, né? Porque o imposto lá é menor, só que elas não estavam lá. Então, elas recolhiam o tributo lá para aquela cidade, mas usavam toda a estrutura aqui da cidade de São Paulo. Usava as vias, os seus funcionários dos serviços de saúde, de educação, enfim, tudo da cidade de São Paulo, e recolhendo o imposto lá fora. Gerava custo para cá e não repassava. Só para você ter uma ideia, Vlad, a gente pegou uma dessas instituições financeiras, ela tinha 30 CNPJs no único endereço na cidade de Poá.
E eu fui lá fazer uma diligência e a CPI ela tem uma série de situações que lhe permite realizar a sua investigação. Uhum. Uma delas é você poder fazer a diligência. Então você pega e vai até o local, né, acompanhado da Guarda Civil Metropolitana, pode requerer um fiscal, enfim, né, dependendo de cada situação. E aí a gente foi até lá, esse local em Poá, tudo vazio, Fantasma. e teria 30 empresas lá, fantasma. Sim. E, na verdade, a empresa sempre esteve aqui. É um exemplo, como aconteceu lá em Barueri, como aconteceu em outros municípios. E o que a gente conseguiu? Fazer com que essas empresas corrigissem os seus endereços do CNPJ, mudassem para o local onde realmente elas estavam e passaram a pagar os impostos na cidade. Então, daquilo que a gente recuperou dos 5 últimos anos, porque passou de 5 anos, prescreveu, né? Prescreveu, você não cobra mais, mas recuperou os últimos 5 e também, a partir daquele momento, a empresa recolhendo o imposto aqui na cidade de São Paulo, corrigindo essa distorção, essa fraude que fizeram naquela época. Foi um trabalho muito bacana que a gente desenvolveu. CPI do Teatro Municipal. Deixa eu contar uma coisa para vocês aqui. Tinha um maestro lá que participava lá do Teatro Municipal. O nome dele era maestro John Nashlin. E que eu recebi uma denúncia que esse maestro ficava 6 meses no Brasil e 6 meses na Suíça. Certo. Chamamos ele lá na CPI e falou: olha, maestro, o senhor tem uma denúncia aqui que o senhor fica 6 meses, mas o senhor recebe 150 mil por mês, todos os meses, os 12 meses do ano. Mas não, só trabalha 6. Só trabalha 6. Você falou: não trabalho, eu trabalho o ano inteiro aqui. Eu falei: tá bom. Olha como é importante a CPI quando ela é bem utilizada. Eu fiz um requerimento à Polícia Federal e falei: Polícia Federal, me mande o extrato do passaporte do cidadão. Quando veio o extrato do passaporte, aí estava lá que ele realmente ficava 6 meses lá. E aí Correto. A gente chamou ele de novo para poder prestar depoimento, uma vez, 2 vezes, não veio. Nós fizemos um pedido de condução coercitiva, pede na justiça, e o juiz autoriza que coercitivamente ele venha prestar depoimento. Bem, enfim, a gente tem vários assuntos que a gente conseguiu resolver, elucidar, no interesse da cidade. Eu sempre, quando eu estava na CPI, que eu ia fazer alguma interrogação a alguém, eu falava assim: pessoal, é o seguinte, você está aqui defendendo a empresa tal, defendendo você, defendendo... Eu estou aqui defendendo o povo de São Paulo. O povo de São Paulo votou em mim para eu exercer uma função de cuidar dos interesses da cidade. Então, normal, eu vou fazer meu trabalho, você faz o seu trabalho e, né, a gente toca a vida. Então teve essas ações que foi muito bacana, que a gente conseguiu desenvolver. Então, para não ficar só nesse tema, acho que já deu para dar uma ideia aí do que é um trabalho importante quando você tem vereadores ali que realmente são dedicados, competentes e fazer. E aí, pessoal, ano que vem tem eleição, escolha bem o seu vereador. Porque você escolhendo um bom vereador, acabei de dar aqui uns exemplos, você traz resultado para a sua cidade, para ele legislar, fiscalizar, né, enfim, uma série de ações. É um síndico da cidade, né, prefeito? Exatamente. É o que ajuda a fiscalizar a cidade, né? Sabe como é que eu chamo o vereador, Dodô? Eu sempre falo, quando eu fui candidato a vereador, né, que eu fui vereador durante 8 anos, 2 mandatos, eu falava o seguinte: pessoal, o vereador é o sentido estreito da palavra. Estreito, assim, né? Vereador, vereador. Sim, verdade. Então o vereador é o cara que está lá no dia a dia, no corpo a corpo. Está na ponta final, né, prefeito? E as pessoas às vezes não dão a importância, mas é super importante. Prefeito, como foi assumir a prefeitura de São Paulo com a partida do então prefeito Bruno Covas? Rapaz, não foi fácil não. Bruno era um grande amigo, um grande irmão, cara sensacional. Partiu tão cedo, 41 anos de idade, né, de câncer. Novo. Muito novo. Cara, pra você ter ideia, rapaz, o Bruno morreu, ele não tinha, e tá lá o Tomás agora, o filho dele, estudando. O Bruno não tinha uma casa, um apartamento. Ele tinha um carro só no nome dele. Não construiu nada. A vida dele toda se dedicando, como era o caso do avô, o Mário Covas, se dedicando à vida pública, né? Mas enfim, como é que foi? Foi difícil. Lá na prefeitura, o gabinete do prefeito fica no 5º andar. O gabinete do vice-prefeito era no 6º andar. Eu não conseguia descer, porque eu via lá a sala do Bruno. Passava um filme na cabeça, chorava pra caramba. Então eu tive que vencer a dor de perder um amigo, um irmão, né? Esse luto. E ao mesmo tempo assumir uma cidade num dos momentos mais difíceis que ela já viveu. A gente estava no pico da pandemia. No pico da pandemia. Bruno morreu dia 16 de maio.
abril, maio, morriam, a média móvel. Você pega 7 dias e faz a média de óbitos. A gente chama de média móvel. Média de 7 dias, morriam 275 pessoas por dia naquele período. E uma coisa assim de buscar leito, não faltar espaço e atendimento para as pessoas enterrar os seus entes queridos. Uma hora era questão de faltava oxigênio. E o que aconteceu na cidade de São Paulo? Né? Caos total, né? E o Bruno já tinha colocado algumas premissas para a gente poder enfrentar a pandemia, né? Quais eram as premissas? Atendimento para todo mundo, a gente não deixou ninguém sem atender. Diferente de muitos países aí de primeiro mundo, inclusive, que faltavam leitos hospitalares. Em São Paulo não faltou leito para ninguém. De 520 leitos de UTI, a gente elevou isso para 1.560 leitos de UTI, mais centenas de leitos de enfermaria, uma ampliação do sistema de saúde enorme, ampliação da contratação de profissionais de saúde. Enfim, ninguém aqui ficou sem atendimento médico. A gente teve situações de países aí que não tinha onde enterrar os seus entes queridos. E aqui em São Paulo a gente conseguiu dar com dignidade, pelo menos, a possibilidade das pessoas poderem enterrar os seus entes queridos, né? Não foi fácil. Então eu tinha que enfrentar aquele momento de dor, de vencer aquele momento todo, de cuidar da cidade nesse momento difícil da pandemia, porque o pico não foi 2020. 2020 começou a pandemia. Sim, começou. O decreto de emergência foi publicado em março de 2020, mas o grande pico, o grande problema, o maior foi em 2021. Então eu passei 2021 inteiro, né? Primeiro como vice-prefeito do lado do Bruno, depois o Bruno morre, cuidando de pandemia. Quando chegou no final do ano, começo de 22, começou a melhorar um pouco, aí veio a Ômicron. Vocês vão lembrar bem, porque eu tive que pegar e cancelar o carnaval. Já não tinha tido carnaval em 2020, não tinha tido em 2021. Quando foi 2020 não teve em 2021. Quando foi em 2022 ia ter o carnaval, eu tive que chamar e falou assim, não vai ter o carnaval, porque voltou de novo a questão da pandemia. Depois a gente foi ter o carnaval lá em, acho que abril ou maio, se não me engano. Foi o ápice da pandemia, né? Aí de novo, não foi fácil não, mas resiliência, muita fé e uma equipe muito boa também. O Edson Aparecido era o secretário da Saúde, os outros secretários, o Rubens de governo, tem uma equipe muito boa, né? E a população de São Paulo, cara, é fora do comum, né? Fantástica, né? É fantástica. Não foi fácil, mas graças a Deus vencemos. Maravilha. Ninguém vai levar uma cruz que não seja compatível àquilo que possa carregar. Então, se você recebeu naquela hora, mesmo que você vai falar, nunca está pronto, mas se fez pronto e hoje você tem a oportunidade de colher frutos daquele momento que foi crítico, né? Todo mundo já sabe como cuidar, já sabe como levar, então... Vlad, você tem ideia, cara, que é você ser prefeito de uma cidade de 12 milhões e meio de habitantes? É complicado, hein? Isso aqui é um país, né? Pega Portugal, tem 10 milhões. 12 milhões de habitantes. E tem uma coisa bacana, desculpa me estender nesse assunto, mas acho que é importante a gente poder colocar. A cidade de São Paulo foi fundada em 1554, né? Até 2020, haviam 20 hospitais em São Paulo. E tem coisas que é por Deus. Eu era vereador em 2019 e 20, o Bruno mandou um projeto para a Câmara Municipal pedindo autorização para contratar um empréstimo no BID para um programa chamado Avança Saúde, que ia ampliar os equipamentos de saúde na cidade, e a Câmara Municipal autorizou que ele contraísse esse empréstimo no BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento. O Bruno foi para Washington assinar isso, entrou esse recurso, 200 milhões de dólares, e começou a fazer o trabalho de ampliação do sistema de saúde, né? E olha só, aí vem a pandemia. Então a cidade estava aqui um pouco preparada já, lógico que a gente teve que fazer mais coisas, né, para poder atender toda essa demanda. Mas voltando aqui, desde 1554, da fundação da cidade até 2020, São Paulo teve 20 hospitais, foram construídos 20 hospitais nesses quase 500 anos. Hoje São Paulo tem 30 hospitais. Quer dizer, mudou o Bruno e eu, nós abrimos 10 hospitais num tempo tão curto, né, comparado a quase 500 anos, foram feitos 20. A gente fez 10. Então, São Paulo realmente conseguiu dar a resposta, mas por conta de muita gente, o trabalho do Bruno, de toda a equipe, da população, os vereadores foram muito parceiros do Poder Executivo ali, de poder fazer esse enfrentamento da pandemia. E aí entrou toda uma questão. Nós distribuímos 9 milhões de cestas básicas. A gente fala sobre essa questão dos hospitais, acho que é interessante dar ênfase, porque São Paulo, por ser maior,
captação de verba também é proporcional, né? Então, às vezes a gente fala, pô, é falta de verba ou falta de iniciativa do líder do Estado? Olha, Vlad, tem uma coisa muito importante que é essa questão da verba, né? Eu, quando fiquei 8 anos vereador, dos meus 8 anos, 7 anos na Comissão de Finanças e fiquei 1 ano na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, mas eu participei de todos os orçamentos da cidade, ou como relator do orçamento, relator da LDO, participando da elaboração do orçamento, e me tornei um especialista na questão do orçamento da cidade de São Paulo, né? Foram 8 anos de muito aprendizado, de muito estudo, então eu me especializei bem na questão do orçamento. Não vejo como arrogância, mas eu conheço bem esse tema da questão... Conhecimento de causa, não tem coisa melhor você falar de um assunto que você domina, pô. E aí, o que a gente fez? A cidade já estava numa situação mais razoável. Em 2017, quando terminou o governo, que concluiu em 2016, deixou uma situação bastante difícil a cidade, com déficit, não tinha medicamento no estoque, as coisas foram sendo corrigidas. Naquela época, de 2017, foi o João Dória que ganhou, foi corrigindo, fez um grande trabalho de concessão e privatização para desonerar um pouco o Estado. Aí vem o Bruno, também corrige bastante, e eu trouxe essa experiência que a gente conseguiu da continuidade desse trabalho e chegar num resultado muito positivo. Qual é o resultado da cidade de São Paulo hoje? Hoje nós estamos classificados pela Fitness em AAA, né? A agência mundial que classifica a questão de capacidade de investimento e de endividamento dos entes, né, faz essa classificação. Então a gente tem uma classificação maior no grau de baixo endividamento e capacidade de investimento, AAA. A gente tem uma ideia, uma comparação. Sim. Miami, correto. Eu encontrei o prefeito de Miami há um tempo atrás, num encontro em Buenos Aires, eu conversava com ele disso, e ele fala, poxa, você vê, Miami é AA. Então a gente está melhor do ponto de vista de saúde financeira do que Miami. E isso quer dizer o quê? Quer dizer que a gente tem capacidade de ampliar os serviços, Hoje tem 1.300 obras acontecendo na cidade simultaneamente. 1.300 obras. É muito ao mesmo tempo? É muito, nunca teve. Prefeito, pegando até um gancho sobre isso, nós lá da Zona Sul, qual o impacto do terminal de ônibus do Jardim Miriam? E já pega na mesma. Do Jardim Miriam, vai ter um terminal aquático na Billings? Vai ter algum terminal rodoviário na Alvarenga também? Então, vamos lá na Miriam. A gente tem no nosso planejamento fazer 5 terminais. Terminal Jardim Miriam, terminal Cocaia, terminal Itaim Paulista, terminal Itaquera e terminal São Miguel. Esse do Jardim Miriam é um deles. A gente já era para ter começado, mas o que acontece? Quando a Secretaria de Transportes fez o estudo para fazer o terminal, pegava ali mais de 100 imóveis para serem desapropriados. Uma mobilização grande. Uma mobilização grande. E aí, Vlad, o que acontece? Tem hora que você tem que dar um passo para trás e falar o seguinte, espera um pouquinho, 2 ouvidos e uma boca, né? E 2 olhos, né? Vamos escutar, vamos ver. E as pessoas falaram, olha, você vai fazer esse monte de desapropriação, e desapropriação também não é aquele terror todo, né? Porque parece que vai tirar a casa da pessoa jogar no meio da rua. Não. Você vai falar o seguinte, quanto que vale a tua casa? Você vai fazer uma avaliação justa, vale 100 mil, a prefeitura paga os 100 mil. Vale 1 milhão, a prefeitura paga 1 milhão. Não tem nada de você, né? Aqui não é Cuba, né? Você não vai pegar ali e fazer uma ação, né? Você faz uma desapropriação para você atender o interesse público coletivo. Bom, mas mesmo assim eles foram e falaram o seguinte, olha, eu queria sugerir para a prefeitura outros locais. E eles apresentaram, falou, tem esse local, falou, que vai dar menos desapropriação e vai atender o que a prefeitura precisa, que é cuidar da questão da mobilidade. E me levaram, apresentaram lá, colocaram na tela, tal. Eu falei, tá bom, então vamos cancelar aqui esse projeto, nós vamos perder um pouco mais de tempo, sim, mas você tem que ter a humildade de poder escutar, cancela esse projeto e vamos fazer nesse outro local, então vai para um outro local que vai dar aproximadamente 15 a 20 desapropriações, número menor, ali do lado de onde tem o piscinão, naquela região do Jardim Miriam. Então a gente vai fazer, só que vai ter que refazer o projeto, então a gente vai perder um pouco de tempo, mas é importante que a gente não perde, a gente ganha, a partir do momento que você escutou ali a comunidade e vai ter uma ação mais assertiva, sim, né? Transporte hidroviário ou transporte aquático. Ô prefeito, então essa população dessas 100 casas queria ficar desapropriada, então elas podem ficar tranquilas que não vão ser desapropriadas. Não. O prefeito está falando que essas 100 casas... Eram 168. Era 168, estão procurando um outro lugar para esse novo projeto, correto, prefeito?
que vai ser do lado da onde é hoje o piscinão, ali a alguns quarteirões para frente de onde seria. Correto. Lá no Jardim Miriam. Bom, transporte hidroviário. Lá na represa Billings, e você vê, em São Paulo, cara, ele tem uma característica assim, muito interessante. A gente tem a represa Billings, tem a represa Guarapiranga, tem o rio Pinheiros, tem o rio Tietê. Sim. E todas as grandes cidades do mundo fazem uso da sua riqueza de represas, de rios, para poder fazer utilização ou para transporte, ou para poder fazer turismo, né? Você vai em Dubai, você tem transporte hidroviário, você vai lá em Lisboa, você vai em várias cidades do mundo, eles usam, né? Vai em Nova York, e aqui a gente não usa. E quem mora lá no fundão, lá no Grajaú, no Cocaia, no Cantinho do Céu, no Papai Gaivotas, Papai Noel tá mais pra frente ainda. Erplim. Meu primo tá mais pra frente. Mas você pegando ali, aonde você vai, Teotônio Vilela, ele pega Belmira Marim, lá para trás, Sim. beirando lá a represa Guarapiranga daquele lado, aquelas pessoas saem lá daquela região, que é uma região super populosa, para ir pela Belmira Marim e pegar Teotônio Vilela, dependendo do horário, você fica 1 hora para chegar em Santo Amaro, ou mais, 1h30. Muito mais. Né? Então é um trânsito. E a gente tem uma possibilidade de ir pela represa, de barco, você sai lá do Cantinho do Céu, vem de barco e em 15 minutos você vai estar ali perto da Nossa Senhora do Sabará para pegar ali já o ônibus e o corredor muito próximo ali de Santo Amaro, que você interliga ou com o metrô de Santo Amaro, ou com o CPTM tá ali. Tudo ali. Está próximo de tudo. Você pode pegar o Washington Luiz para pegar 23, com bem Berta, né? Então, vai ajudar. E quanto tempo a pessoa vai gastar? 15 minutos. Ele vai sair lá do Cocaia, vende pela represa, vai gastar 15 minutos. E aí você tem uma coisa muito importante, falar de que quando as pessoas usam, elas cuidam mais. Então, fazer o uso da represa, né, ajuda a gente a cuidar mais, a gente tem um olhar, né, para aquele patrimônio da cidade, para aquela riqueza que é a coisa mais linda. E aí tem uma coisa bacana, Vlad. De barco, não vai furar pneu, não gasta pneu, não tem buraco, Sim. não tem semáforo, entendeu? Direto, né? E é mais um modal. Então a gente tem o transporte por ônibus, de metrô, CPTM, bicicleta, né? E vai ter também de barco. Depois eu vou fazer na Guarapiranga, mas começa agora em outubro, experimentar o barco de 60 pessoas para fazer esse transporte lá do Cantinho do Céu até ali naquela rua Caminhos do Mar, como é? Eu não sei o que. Mar Paulista. No Mar Paulista, mas Caminhos do Mar, ali no Mar Paulista, pertinho da... Rodrigues de Medeiros ali. Ali pertinho da Nossa Senhora do Sabará. Que aí ele mesmo. já pega o ônibus e já está pertinho ali em Santo Amaro, perto do metrô e tudo. Vai ajudar muitas pessoas. As pessoas vão economizar meia hora, 40 minutos, Essa 1 hora. obra tem desapropriação? Este vai ter algum impacto de desapropriação? Esse vai ter um impacto pequeno de desapropriação ali do lado do Mar Paulista, para a gente poder fazer ali... Perto da EMAI, você está falando aí, essa parte? Exatamente, ali do ladinho da EMAI, ali mesmo. Perto lá do Colégio Borba Gato, né? E a pergunta é por isso, porque às vezes as pessoas não sabem exatamente o tamanho da mobilização. E o quanto que essa falta... Porque a informação deve estar chegando de alguma forma, mas não para todo mundo, porque eu recebi esses questionamentos. E aí eu não tinha essa informação, agora nós estamos tendo essa oportunidade. Então, acho que, não menos importante, as pessoas que vão ser impactadas, naturalmente, serão, se já não foram comunicadas. Mas eu acho que tem muita gente que acha que vai ser sem saber exatamente onde vai ser a obra. Eu acho que é uma oportunidade exatamente. de ali, colocar... Aonde você tem... no final ali da Nossa Senhora do Sabará, que você vai pegar Alvarenga, que você tem a IMAI bem de frente, naquela rua Mar Paulista, Isso. o terminal vai ser ali, do hidroviário, né, vai desembarcar ali, e lá do outro lado do Grajaú, lá onde a gente acabei de inaugurar agora, há poucos dias atrás, poucas semanas, o parque linear lá do Cantinho do Céu. Ali dentro daquele parque a gente vai ter um local onde vai embarcar no barco, para poder ir pela represa e descer ali no Mar Paulista. Prefeito, como estão as obras contra as enchentes e alagamentos em São Paulo? Dodô, a gente conseguiu avançar bastante. São Paulo é uma cidade que foi feita e ocupada e cresceu muito rápido sem poder ter um planejamento, né? Ela teve um crescimento muito acelerado e não teve tempo de planejar. A diferença é você vai em Brasília, tudo planejado, Rua Larga, Calçada Larga. Você vai em Nova York, Rua Larga, Calçada Larga. Você vai em... E aqui não, aqui foi uma cidade que foi crescendo sem planejar. E o que aconteceu com isso? A gente acabou tendo muitos locais que ficaram impermeáveis e que você tem um grande volume de água e
Esse ano aconteceu isso, com a questão das mudanças climáticas, você tem um volume de chuva maior em um espaço de tempo menor caindo. E um exemplo muito fácil para as pessoas compreenderem isso é o seguinte: pega um balde de água cheia e joga ali na pia. O que vai acontecer? Vai ficar acumulado e depois devagarzinho... Se você deixar a torneira caindo, ela vai embora, né? Sim. Quando você tem um volume de água grande, evidentemente a drenagem ela vai ter um tempo para demorar para poder fluir. O que tem de positivo? A gente fez muitas obras de drenagem, contenção de encostas, microdrenagem, canalização de córregos. No ano passado, nós investimos 1,7 bilhões de reais nessas obras de contenção de encostas, drenagem, microdrenagem, piscinões, polders. Esse ano vão investir mais 1,5 bilhões. Nessa chuva desse ano, lembrando que São Paulo tem um período de chuva maior entre janeiro e março, a gente ainda teve problemas, mas já foi menor do que era antigamente. Antigamente a gente via alagamentos que demoravam horas para a cidade retornar. Hoje a gente ainda tem alagamentos, mas um espelho d'água menor. A drenagem funcionou. E a cidade volta mais rápido. E muito menos acidentes de casas caindo de barrancos, de casas caindo em córrego. Ainda tem, não estou falando que estamos no Não vai do sanar paraíso. de uma noite para o dia, né? Mas reduzir. Mitigar é importante, né? Mas a gente já mitigou muito, a gente já reduziu bastante, porque a gente tirou muitas casas de área de risco, fizemos contenção de costa, canalização de córrego, muitas, né? Você pega, por exemplo, hoje, faz 2 grandes obras em 2 pontos diferentes da cidade. Pegar Zona Leste, lá em Itaim Paulista, estamos fazendo toda a canalização do córrego do Torresmo em Itaim Paulista. Uhum. Estamos fazendo grande parte do córrego Rio Verde ou Cabo Verde, agora eu não sei se é Rio Verde ou Cabo Verde, acho que é Rio Verde, lá de Itaquera. Estamos fazendo lá em Perus 4 piscinões, canalização do córrego, alteamento de pontes, uma obra de 130 milhões de reais. Lá em Perus sempre alagava há 30 anos, uma vez até morreu uma pessoa lá, porque foi carregado pela água. A gente vai resolver, não vai ter mais alagamento em Perus. Capão Redondo, uma obra de 179 milhões de reais, fazendo piscinão ali na Elis Mas, que a gente vai fazer inclusive a extensão da Carlos Caldeira Filho, para poder fazer a extensão dela e levar até o metrô ali do Capão Redondo, uma obra importante. Ali, quando chovia, alagava tudo, carregava até carro para dentro do córrego ali. Então, a gente fez muita obra, estamos fazendo muitas obras e vamos ainda fazer muitas. E a da Alvarenga vai entrar nessa lista aí? Da Alvarenga a gente está fazendo o alargamento de 400 metros, já começou ali do Atacadão, aqui, até lá no Sete Campos. A gente já está fazendo aquele alargamento daquele trecho ali. A gente teve um problema lá um tempo atrás, que uma parte lá da pista cedeu. E foi bacana, cara. Eu cheguei lá, chamei todos os secretários do Nuvem, falei, todo mundo lá domingo, vamos lá. O Ricardo Teixeira estava lá também. E eu falei o seguinte: precisamos correr com isso aqui. Prazo de 15 dias para a gente poder devolver a pista, porque você imagina, aquela região, cara, já é um trânsito danado. E com uma pista só, então, virou um caos, né? Vamos correr aqui, fazer uma obra emergencial. E bateu certinho. No 14º dia a gente liberou a pista, deu tudo certo, mas não foi suficiente. Eu queria mais, a população me pediu mais. Aquele alargamento vai ajudar bastante, porque ali afunila naquela pontinha que tem aquele canal da represa, né? Que liga ali na Pedreira. Vocês conhecem lá, né? Conhecem, né? Quase prefeito, nada. Eu queria falar aqui para o senhor que temos agora 700 pessoas ao vivo. Tem bacana, algumas centenas de perguntas aí para o senhor, mas o tempo hoje do prefeito está muito apertado. E se poderíamos, para o senhor voltar, que tem centenas mas já acabou, de perguntas. Não acaba não, cara. Porque uma entrevista rica de conhecimentos, e tanto falando sobre as nossas comunidades, sobre as nossas periferias, queria ver com o senhor se poderíamos marcar um outro bate-papo. Com mais tempo. Lógico, acho que é muito importante a gente poder prestar conta, poder falar para as pessoas o que está acontecendo na cidade, que as pessoas possam ter uma coisa muito importante, o amor pela nossa cidade. Eu fico muito triste, Vlad, quando a gente tem gente só falando mal de São Paulo. Cara, isso não é legal. O que é São Paulo? Já discuti, cara. Já falei pro cara, por que você não muda? Muda então, caramba! Eu odeio esse lugar. Eu vou lá no Tietê, vai no Tietê. Quantos ônibus que chegam de pessoas vindo alimentar essa cidade de gente? Mão de obras boas, outras nem tanto. Mas enfim, é o que você estava falando. São Paulo é demais, cara. É demais, é uma cidade maravilhosa. A gente pode ter alegria hoje de dizer que a gente tem uma cidade país de 12 milhões e meio de habitantes, que tem vaga de creche para todas as crianças. Cara, olha isso, você tem ideia? As pessoas fazem ideia do que é você ter uma cidade desse tamanho. Lembrando que lá em 2015 e 2016 tinha 120 mil crianças esperando uma vaga de creche, a cidade mais rica do Brasil.
Hoje tem vaga de creche para todas as crianças. Estamos fazendo o maior programa habitacional da história da cidade, o maior programa de recap da história da cidade, o maior programa de drenagem dessas obras para poder enfrentar as enchentes da cidade. Muita coisa boa. Ainda tem bastante trabalho para fazer, mas o importante é que a gente hoje tem uma condição de saúde financeira, de projeto, para a gente poder pensar na cidade não só de hoje, não só de amanhã, semana que vem, mas a cidade para 30 anos. A gente tem um planejamento para a cidade desenvolver, né, hoje e daqui 30 anos. Com qualificação de vida, com qualificação de vida. Segurança também, Prefeito, são vários temas, né? Então Segurança, a gente hoje tem 5.850 guardas civis metropolitanos. Eu fiz o concurso, estou com 1.000 GCM na academia, em junho já vão para a rua, esses 1.000 se formando na academia e indo para a rua, entra mais 500, que esse ano também vão para a rua. Então a gente vai ter um acréscimo de 1.500 guardas civis metropolitanos na cidade de São Paulo esse ano ainda. Tem a questão das câmeras, o Smart Sampa, que é um sistema de monitoramento. Eu fui conhecer e ver como é que é lá em Buenos Aires, Nova York, Lisboa, vários locais, como é que eles trataram essa questão da segurança, a questão das câmeras, utilizar a tecnologia, inteligência artificial para a gente ter uma cidade do contexto de Smart City, cidade inteligente, e conseguir liberar agora no Tribunal de Contas. Estamos fazendo a licitação, vamos contratar 20.000 câmeras na cidade de São Paulo, para poder ajudar esse sistema e enfrentar, né? Quando você tem uma situação de insegurança, não adianta só pôr polícia, entendeu, Vlad? Tem que pôr, mas também tem que pôr tecnologia, inteligência artificial, para a gente poder dar tranquilidade para as pessoas. Prefeito, a gente pode marcar um compromisso do senhor voltar para fazer as outras perguntas? Galera, o prefeito vai voltar para responder. Lógico. Prefeito, nós temos uma dinâmica, é divertida, é um bate-bola, 5 minutinhos, é um bate-bola. Tranquilo. Onde iremos fazer uma pergunta, o senhor vai falar uma palavra. É um ping-pong. Tá. Beleza? Beleza. Tá preparado, Vlá? Sempre. Simbora. Vambora. Qual sua maior qualidade? Deu uma palavra só? Preferencialmente uma palavra só. Minha maior qualidade, cara, eu sou um cara tranquilo. Tranquilidade. Prefeito, qual o seu maior defeito? Pô, eu não tenho, cara. Minha mãe não fala, meu maior defeito. Não vale, pô. Eu sou um pouco ansioso. Eu acho que ansiedade talvez possa ser um defeito. A característica mais importante de uma pessoa? Honestidade, verdade. O que o senhor aprecia mais nos seus amigos? Acho que o exercício da amizade, né? O amigo é aquele cara que está do teu lado, na hora boa, na hora ruim, né? Que eu acho que é a verdade também. O cara tem uma amizade verdadeira, né? O que é família para você? Coisa mais ruim é você ter um amigo que não é amigo, né? Que você vê na hora que precisa, o cara... Tem um monte, hein? Que é? O que é família? Tudo, cara. Tudo. Minha mãe, meu papaizinho que morreu, mas minha esposa, meus filhos, meu netinho, tudo. É a razão da minha vida. Qual o seu livro preferido, prefeito? Cara, é a Bíblia. O que é felicidade? Felicidade é você ter a consciência tranquila de fazer as coisas corretas, você poder olhar para as pessoas com tranquilidade, né? Felicidade é o exercício de um estado de espírito, né? Prefeito, qual é a coisa mais inteligente que o ser humano já fez? Mais inteligente que o ser humano... Rapaz, esse negócio mais inteligente que o ser humano já fez? Tem tantas coisas que o ser humano já fez, mas sei, acho que plantar a compaixão, acho que é isso. Bacana. O que você mais, se tem algo que você mais odeia? Que eu mais odeio? Mentira, cara. Detesto mentira, nossa. Detesto mentira. Quando as pessoas mentem, o que eu mais odeio é mentira. Qual qualidade, adjetivo que te define? Um adjetivo que me define? Trabalhador. O que você gostaria, ou em que você gostaria de ser melhor? Que eu gostaria de ser melhor? Eu gostaria de ser... Ai, cara...
Parece que é fácil, mas não é fácil não, viu? A ideia é essa. A ideia é essa. É o ping-pong que é um... Acho que mais paciente, Eu fico numa luta comigo mesmo da minha ansiedade, querer as coisas andarem, às vezes não vai no tempo que a gente gostaria, né? Acho que é paciente. Prefeito, quem é o amor da sua vida? O amor da minha vida, eu tenho tantos amores, cara. Regina, Maria do Céu, Maiara, Isabela, o amor da minha vida. Mas, assim, sem ser pessoas, o amor da minha vida é a vida, cara, eu amo a vida. Qual a sua fase de vida preferida nessa caminhada aí? Cara, eu acho que foi agora que nasceu o meu netinho, cara, é uma coisa impressionante, cara, continuidade de uma geração, né? Você vê o teu filho feliz, cara, Ricardinho III? Ricardinho III. Prefeito, o que é o melhor do Brasil? O melhor do Brasil é o seu povo. Cara, eu conheço muita coisa aí fora. O povo brasileiro, ele é fora do comum, cara. O povo brasileiro, Dodô, eu sei que é uma palavra só, mas a gente precisa falar para a gente poder valorizar. O povo brasileiro, ele é solidário. Ele é solidário. É um povo que ele sente a dor do outro, sabe? Ele tem compaixão, né? É um povo, não que os outros povos têm, mas são mais frios. A gente não, a gente tem uma coisa assim, né, acolhedor, né? Acolhedor, Quente, aquele amor. Exatamente. Qual a frase que te define? Feliz. A frase, aí eu falei a palavra, né? A frase que me define, acho que é um cara que luta pelos seus sonhos. O que te faz único? Caraca, acho que nada, né? A gente não tem algo que nos faz único. Acho que é um conjunto de coisas, viu, doutor? É um conjunto. Você vê, o que seria da gente se não tivesse a nossa família, os nossos amigos, os nossos desafios, os nossos acertos, né? Os nossos erros, né? Acho que não teria algo uma palavra só, acho que é um conjunto. Se você tivesse acesso a lâmpada do gênio, qual seria o seu pedido? Meu pedido é porque as pessoas não tenham rancor no coração. Tem uma frase do Bruno Covas que fala o seguinte: é possível fazer política sem ódio. Você já imaginou, cara, nesse país que não tem vulcão... Acidentes da natureza de grandes proporções, né? Cara, tem uma terra fértil. Perfeita, né? Perfeita, né? As pessoas maravilhosas. Se a gente pudesse fazer política sem ódio, né? Construir junto, respeitar as diferenças, que é legal, né? Quando tem alguém diferente de você é bom, porque você aprende com as diferenças, né? Mas acho que o que mata a gente é o ódio, às vezes as pessoas criarem intrigas, né? Prefeito, com a última pergunta, e parafraseando com o saudoso Antônio Abujana, para o senhor, o que é a vida? A vida é uma passagem fundamental que a gente tem que ter a consciência que ela não termina com a gente aqui na Terra, né? Que ela continua, porque se você perder isso, passa a não ter sentido. Mas a vida é o exercício de você poder estar próximo das pessoas que você gosta, você poder deixar legado da tua vida como uma pessoa do bem, que ninguém é perfeito, né? Sim. Mas acho que a vida é muito isso, de você deixar uma história bacana que as pessoas possam reconhecer e valorizar. Galera, estamos chegando ao fim. Gostaria de agradecer ao prefeito. Mas o prefeito ele irá voltar numa outra situação. Está com a agenda apertada. Eu gostaria de agradecer ao prefeito Ricardo Nunes, prefeito da 4ª maior metrópole do mundo, ao público, todos esses espectadores, que foi genial. Vocês irão voltar, e eu queria agradecer à minha família, à minha esposa Rita, aos meus 3 filhos, à minha irmã, ao meu pai, à minha saudosa mãe, que é um motivo de muito orgulho, aos meus pais, que foram tudo na minha vida, são tudo na minha vida. O que a minha esposa aguenta, enfrenta, que a gente tem trabalho, a gente tem podcast, a gente tem centenas de coisas, e agradecer ao meu grande irmão aqui. Tá aí, gostei. Obrigado, viu, Vlá? Deus abençoe.
É isso aí. Deus Eu abençoe, Dudu. pego Bonito. o ritmo de despedida também, agradecendo a Papai do Céu por nos dar a honra, o prazer de poder colocar no ar um programa que vai ajudar muitas pessoas, e ter a sua presença aqui também é algo de muita relevância para nós. É um super desafio para todo mundo que quer buscar um lugar ao sol, mas ao mesmo tempo não quer ir sozinho. Então o que nós queremos fazer é isso, levar a voz das pessoas que estão um pouco mais distantes. Então, família em primeiro lugar. A Rosa está aqui, é um amor da minha vida, minha prima, é mais do que isso, super importante. Minha mãe, papai que já não está mais aqui, meu irmão, enfim, acho que quando a gente fala família, a gente abrange todo mundo, não dá nem precisa citar nome, porque já... E os amigos também, acho que tem um fator muito importante, tem muita gente que faz parte desse processo, então é o primeiro ao vivo que nós estamos fazendo, com a oportunidade com o prefeito da maior cidade de São Paulo, da nossa cidade, cidade que nós amamos, a cidade que mais acolhe gente, não só do Brasil, porque São Paulo é uma cidade que vem gente de todos os lugares do mundo, e quem bebe dessa água se apaixona, então... É com muito amor tudo isso aqui. Muito obrigado a todos vocês. Ô Vlad, a gente não pode esquecer que todas as perguntas que foi enviada no chat, prefeito, iremos enviar a sua manda que assessoria a gente vai responder todos, e iremos responder todas as perguntas. Considerações finais, prefeito. Consideração final, cara, eu fico muito feliz de poder estar aqui, sabe, participando desse primeiro ao vivo, de uma turma de dois caras que vieram lá da periferia, que tem essa coisa de não esquecer da família, de se emocionar quando fala da mamãe e do papai, né, da prima que está ali filmando a gente. É prima tua, Vlad? É prima, irmã, é prima tudo. nossa. É prima, irmã, prima nossa? Ah, tá. E eu acho que é muito simbólico, né, ter aqui hoje, eu estou prefeito, né, amanhã... Ali é 8 anos de UBS. 8 anos. Ela vai qual UBS? São 10 anos na missionária. Na UBS missionária? É. Sério? Nossa, mãe. Sabe quantas UBS tem em São Paulo, cara? 470 UBS. A gente hoje tem um sistema muito importante que ela conhece, que é o Programa de Saúde da Família, que atende as pessoas. Nós temos quase 1.500 equipes, a gente atende 6 milhões e 600 mil pessoas naquele trabalho de ir nas residências, sabe? Sim. Que nos possibilitou reduzir em mais de 60% a gravidez das meninas abaixo de 14 anos. Olha quanta coisa importante. É? Olha. Acho que a gente tem um programa, já tem mais assuntos para o próximo programa. Tem, eu acho interessante. Vamos pensar direitinho nisso aí. Você que é da área da saúde, o que a gente conseguiu avançar na área da saúde, a gente tinha 3 UPAs até 2017, aí agora temos 23 UPAs, um negócio bacana. Dessas 20 de 17 para cá, eu inaugurei 9, estou com 9 em construção. Bacana. Bastante, mas enfim, era para falar tchau. Despedida, né? Mas a despedida é isso, é agradecer, né? A função de prefeito não é fácil, porque quem está fora só faz as críticas, né? Então é muito fácil, você está fora, cara, você olha assim e põe defeito, critica. Quem está dentro tem que saber lidar com as críticas, que é algo que eu sei fazer super bem, pela minha história de vida, mas também sei da minha responsabilidade na área da saúde, na área da habitação, na área da zeladoria da cidade, né, na área da mobilidade, e que eu só queria dizer com muita tranquilidade do fundo do coração. Eu estou dando o máximo de mim, cara. Eu sou o primeiro a chegar, eu sou o último a sair, eu amo essa cidade, e o objetivo nosso é fazer uma administração de ética, né, não esperem perfeição de mim, porque eu não... É ser humano, pô. Ser humano. Mas que a gente está trabalhando bastante e que hoje a gente tem uma cidade melhor e amanhã vai ter uma cidade melhor ainda e que a gente possa, cara, isso é muito importante, amar a nossa cidade. A gente gosta da nossa casa. O que é a cidade de São Paulo? É a nossa casa maior, né? Sim. E que problema a gente vai ter? Eu duvido que não tenha um problema na nossa família, na sua família. Imagina uma família de 12 milhões de habitantes, né? Mas que a gente tem muita coisa boa, que a gente possa valorizar a nossa cidade, defender a nossa cidade, porque é uma das melhores cidades do mundo, cara. Concordo. Principalmente pelo seu povo. Obrigado pela oportunidade, muito sucesso. Prefeito. Deus abençoe a cada um de vocês, viu? Deus abençoe. Um abraço, sucesso. Tá aí, gostei. Valeu. Gente, dedo no like aí, curte, compartilha, ative o sininho, dá essa moral pra nós. Tá aí, gostei. Tá aí, gostei. Valeu, obrigado. Obrigado, meu Deus. Obrigado.